Vídeo rápido e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todo o setor bancário, tem resultados do Nubank, da B3, tem Itaúsa e tem também problemas no caso do Banco do Brasil, sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Itaúsa, que essa semana eu recebi mensagens, tanto no canal quanto na nossa comunidade, sobre o que são esses comunicados, essas mensagens que todo mundo que tem empresa está recebendo sobre ITSA2, e eu resolvi trazer um exemplo real para a gente falar sobre isso, que é a subscrição de Itaúsa. Isso que vocês estão vendo na tela é a mensagem que eu também recebi, então tem lá ITSA2, subscrição a um preço unitário de R$ 6,70, tem a quantidade limite, data de liquidação, e é um processo geralmente muito fácil, é só clicar em reservar, coloca a quantidade que você deseja subscrever, nesse caso eu estou colocando 20, que é o limite máximo, dá um ok e já aparece que a operação foi concluída. Esse é o processo de reserva e opção por subscrição. Cada corretora tem um modelo um pouco diferente, mas a grande maioria dos casos vai ser uma operação muito similar a essa do BTG. A Itaúsa tem um aumento de capital de R$ 1 bilhão a um preço de R$ 6,70, o que representa um desconto de aproximadamente 30% do valor atual. Quem tem direito é quem estava posicionado no dia 17 de fevereiro e a data limite para isso é no dia 11/4. Então um processo bem simples, só que aparece como ITSA2 mesmo, não ITSA3 ou ITSA4, que é o que todo mundo está acostumado, e logo depois de fazer isso você também vai receber um e-mail de confirmação da sua opção de subscrição. Fora isso, falar sobre o Banco do Brasil, que encerrou essa semana em queda, depois da divulgação do balanço, uma queda forte de quase 3%, e a gente tem mais uma notícia negativa, que é o governo suspendendo o Plano Safra por falta de recursos e atraso no orçamento. Essa carteira é importante, porque quando a gente pega a carteira ampliada do Banco do Brasil, que é a carteira total do banco, de 1,2 trilhão de reais, a carteira do agronegócio ela representa quase 400 bilhões de reais, então mais de 30% da concessão de crédito do Banco do Brasil, esse valor na realidade ele é maior ainda. Eu sempre comento que na carteira jurídica vai ter ali também muita gente do setor agro, então o Banco do Brasil ele é extremamente dependente de um plano safra ativo. O mercado espera uma recuperação no segundo semestre de 2025 e quanto mais isso atrasar, quanto menos concessão tiver, isso pode piorar ainda mais a situação do agro e do Banco do Brasil, que já não vive um momento tão legal. A inadimplência não para de crescer, ela praticamente triplicou nos últimos 12 meses e a expectativa agora é de que isso seja algo temporário e seja restabelecido o quanto antes o financiamento do setor agro. Fora isso, essa semana a gente teve comentários da diretoria do banco dizendo que ele está muito descontado, que o mercado tem uma visão errada sobre o Banco do Brasil, que essa preocupação com a inadimplência do agronegócio e com a ingerência em cima do banco, ela é errada, ela não existe, dizendo que o mercado tem preconceito quanto ao Banco do Brasil. Ele diz que é difícil quebrar um paradigma que está na cabeça dos investidores sobre a questão da eficiência do banco e que também ele tem o maior dividend yield entre os bancões. E apesar do Banco do Brasil, quando a gente olha para a valoração dele, está bastante descontado, é uma discussão que não faz muito sentido. Isso daqui vai principalmente para centenas de membros que a gente tem na nossa comunidade. O Banco do Brasil ele é uma excelente empresa, mas todo investidor ele precisa tirar esse viés ideológico, não interessa se a empresa é estatal ou se ela é privada, a única coisa que interessa é retorno. E a gente tem de um lado defensores de empresas estatais que citam o Banco do Brasil como o melhor exemplo de todos, só que eles pegam um exemplo no meio de dezenas de bancos que já desapareceram, dezenas de empresas estatais que já não estão mais aqui por conta de uma gestão em gerência. Então isso é um fato e a gente não consegue deixar isso para trás. O próprio Barsi já perdeu dinheiro com empresas estatais, então deixa esse viés ideológico do Estado de lado. E do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que não investem de maneira nenhuma em empresas estatais, o que também está errado. Na Bolsa de Valores, o investidor ele não pode ser 880, e o que esse gestor fez foi trazer um viés ideológico justamente num resultado ruim. Eu, como sócio, eu não gosto quando a gente tenta imputar algo com base na palavra, ao invés de imputar algo com base em resultado. Se a gente pega os últimos 10 anos, o maior retorno de todos foi de um banco privado, foi do Itaú. O Banco do Brasil, historicamente, não é tão eficiente quanto o maior par privado. Então essa questão da eficiência, que ele fala que é difícil tirar da cabeça do investidor, ela não é uma opinião, ela é numérica. E quanto ao dividendo que ele também cita, o Banco do Brasil hoje tem o menor dividendo se a gente compara com o Bradesco e se a gente compara com o Itaú, que está pagando 10% de dividend yield.
yield. O Banco do Brasil distribui 45% e esse ano abriu margem para distribuir 40%, enquanto o Itaú está distribuindo quase 70% e o Bradesco 65% daquilo que ele lucra. Então ele não tem o maior dividend yield, ele não tem a maior eficiência. Só uma pausa para um comentário rápido. Eu estou falando isso como alguém que é sócio do Banco do Brasil há mais de 10 anos e gosto muito, sou um apaixonado pela instituição. Só que às vezes precisa de algum tolo como eu para vir falar a verdade para aquelas pessoas que não se baseiam numa análise numérica, eles se baseiam por um perfil ideológico. Deixa essa questão de estatal e privada do lado e foca no valuation e nos números da empresa. O Banco do Brasil hoje ele está barato quando a gente compara com a média histórica dele. Ele está 20% abaixo e o resultado que ele trouxe não foi nada legal. A inadimplência ela não para de subir, o lucro praticamente não cresceu, o capital principal caiu, a previsão de crédito duvidoso ainda em patamares muito altos e a expectativa é que o Banco do Brasil entregue um ROI na casa de 19%. Então os números não estão legais e isso deveria inclusive ser algo positivo para quem é sócio. Isso pode gerar uma nova oportunidade de comprar ele de novo a 23, quem sabe 22 reais. Essa é a visão que o sócio tem. O sócio não pode ter uma visão limitada de empresa privada e empresa estatal. Poderia citar também a própria CEMIG, que é uma joia na Bolsa de Valores e sempre teve múltiplos muito baixos. Essa comparação ela tem que deixar de existir, porque o Banco do Brasil ele nunca vai ter preços de banco privado. Ele não é um banco privado. O fato dele ser estatal, o fato do funcionalismo público passar por ele, são um dos maiores trunfos do banco. Então, uma excelente empresa sempre performou bem, mas cuidado com esse tipo de fala ideológica de empresa privada e empresa estatal. O sócio, ele tem que pôr na cabeça que uma boa carteira, principalmente se falando do Brasil, ela tem que ser composta de boas empresas privadas e poucas e boas empresas estatais. Fora isso, falar de outro banco, o Nubank, ele trouxe um resultado impressionante, o lucro subiu 85%, foi a mais de 500 milhões de dólares, isso daqui convertido em reais dá mais de 3 bilhões, só que mesmo assim a ação despencou depois da divulgação do balanço. O Nubank, que é negociado lá fora, ele chegou a cair 20% apenas em um dia, porque mesmo crescendo tanto, e esse é um dos defeitos de empresa de crescimento, ele depois de uma alta de quase 100% no lucro, ele ainda assim não atingiu expectativa do mercado. Então é isso que acontece com empresas muito alavancadas. Eles podem crescer 100%, mas se o mercado esperava 101% de alta, isso quer dizer que o resultado não foi legal e a tendência de uma queda muito forte na cotação. Se a gente pode tirar algo de positivo, é que o Nubank hoje ele já é uma realidade, já é um banco com faturamento e um lucro multibilionário e já superou o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, a maioria dos bancos em quantidade de clientes. Ele tem um crescimento muito forte e hoje o Nubank, se a gente comparar com os 4 bancões, por exemplo, ele já é o banco mais eficiente. O ROI do banco, em 2024 todo, ele foi de 28% e essa cifra, ela supera o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander, que no comentário rápido, esse resultado do banco, ele fica próximo de 13, 14 bilhões de reais. Já é o lucro líquido do próprio Santander aqui, então também no anualizado, a gente já pode dizer que no Nubank, ele lucra igual a um dos 4 bancões e a carteira do banco cresce em um ritmo muito mais acelerado. A gente viu os 4 grandes sofrendo muito com a expansão de crédito, enquanto no Nubank, de um ano para o outro, ele cresceu 45% a carteira dele. Só que isso tem um lado negativo. Grande parte da carteira do Nubank, ela ainda é de cartão de crédito, então mais de 70% é composto por cartão de crédito, só que eles estão crescendo, eles estão melhorando nos empréstimos com garantia. Isso subiu quase 90% de um ano para o outro, e isso deve ajudar não só no lucro, mas também na questão da inadimplência. O lucro bruto, ele cresceu 44% em um ano e a eficiência do banco também melhora cada vez mais. O índice de eficiência hoje, ele fica abaixo de 30% e lembrando que índice de eficiência, quando a gente fala do setor bancário, a gente vai levar em conta tudo que entra de receita e todos os custos e despesas, e nesse caso, quanto menor esse índice, melhor. Então a gente vê que desde lá de trás, o Nubank ele tem se tornado cada vez mais eficiente. O resultado disso é um crescimento de quase 90% no lucro líquido, e o maior ponto de atenção do Nubank ainda segue sendo a questão da inadimplência. Quando a gente olha a inadimplência acima de 90 dias, que geralmente é a mais crítica do setor bancário, ela ainda está na casa de 7%. Só a nível de comparação, os 4 bancões hoje, eles vão ter uma inadimplência que fica entre 3% e 4%. Então o Nubank, ele tem uma qualidade da carteira de crédito praticamente 2 vezes pior, e esse é o lado negativo de toda essa expansão. De um lado cresce em número de clientes, cresce em concessão de crédito, cresce também no lucro, mas a qualidade piora e acaba tornando um crescimento um pouco mais arriscado.
Fora isso, falar da B3, uma empresa que vem remunerando o sócio, só que de uma maneira que o investidor não enxerga. Ela está cotada hoje a R$ 11 e nos últimos 5 anos ela já caiu 35%, praticamente nas mínimas, e a última vez que a gente viu a B3 sendo cotada a R$ 10, R$ 11 foi em 2019, só que com uma diferença. Em 2019, a empresa faturava e lucrava muito menos. O lucro líquido dela foi de 2,7 bilhões de reais lá atrás, e desde 2020 para cá, a empresa sempre lucrou mais do que 4 bilhões de reais. Então isso praticamente dobrou, e a cotação da B3 em todos esses anos parece que anda de lado e não sai do lugar. A receita total nesse balanço, ela cresceu 7% na comparação anual, quarto tri de 2024 com quarto tri de 2023. A receita líquida também cresceu 7%. A despesa total, um ótimo resultado. A empresa teve menos despesas nesse trimestre. O EBITDA recorrente cresceu quase 2 dígitos e o lucro líquido cresceu quase 14%. O modelo de negócio e a estratégia da empresa, ela vem mudando conforme o tempo passa. Aqui no comentário rápido, nessa imagem vai dar inclusive para a gente traçar 2 cenários e falar da tese futura da empresa, que é algo extremamente importante para quem está de olho e pretende investir nela. Conforme o tempo passa, toda a dependência dela de renda variável, que é essa coluna em laranja claro aqui embaixo, ela vem caindo, e o resultado da empresa de todas as outras linhas de operação, elas hoje representam muito mais do que elas representavam há 4, 5 anos atrás. O que vai acontecer, e aqui já falando de tese futura, quando o interesse e o apetite por renda variável ele voltar à tona no mercado brasileiro? Toda essa linha de operação, a tendência é de que ela se mantenha ou até cresça no momento que o fluxo se voltar para a renda variável. Só que essa linha que só cai há muitos anos, ele cresce e não cresce pouca coisa. A gente já teve essas quedas lá atrás e de repente quando o interesse volta, ele explode e ele multiplica por 1, 2, quantas vezes o mercado tiver disposto. Então isso já aconteceu mais de uma vez no passado e com certeza vai acontecer de novo quando a renda fixa sair de cena e o foco voltar a ser a renda variável. Só que do outro lado, a gente tem a questão negativa. A B3 ela finalmente pode ganhar uma concorrente, está muito mais preparada, está muito mais diversificada, mas com certeza essa concorrente vai trazer impacto. Então, na tese futura da empresa, pode colocar um lado positivo e um ganho, uma explosão muito grande de rentabilidade e lucro, cotação e até dividendo, só que do lado negativo, é bom ter em mente que a empresa pode ganhar um competidor. Olhando a operação dela, linha por linha, a renda variável na comparação anual, ela ficou praticamente estável, caiu 1% no período, e agora todas as outras, elas têm um crescimento muito grande. A FICC cresceu 16% na comparação anual e já representa hoje 25% da receita da B3. O mercado balcão cresceu quase 10% e representa hoje 16% da receita. Infraestrutura para financiamentos caiu 14% e tecnologia e dados cresceu 10% e já representa hoje também mais de 21% da receita da B3. Então ela está bastante diversificada e com um controle de custos muito bom. As despesas totais, elas caíram de quase 1,1 bilhão para 900 milhões de reais nesse trimestre, e a questão da dívida também é outra coisa que o sócio não precisa se preocupar. A empresa tem de disponibilidade mais de 15 bilhões de reais para uma dívida bruta total, aqui pegando tudo aquilo que ela tem de obrigação, de 13,3 bilhões. Então ela é uma empresa caixa líquido. O que ela tem disponível dá e sobra para ela lidar com toda a dívida que ela tem. Como nenhuma empresa faz isso, ela lida com cronograma de amortização, é importante sempre olhar para a geração de caixa da empresa. Então a relação de dívida líquida versus o EBITDA da B3 ela é de apenas 2 vezes. Isso quer dizer que com a geração de caixa atual da empresa, tudo que ela tem de dívida ela paga em apenas 2 anos e sobra dinheiro com isso para retornar dinheiro para quem é sócio. No caso dela, ela está retornando ao acionista muito em forma de recompra de ações. Desde 2019, quando ela tinha mais de 6 bilhões de ações, de lá para cá, ela tem programa de recompra, compra cada vez mais forte, e a quantidade de papéis, conforme o tempo passa, ela não para de cair e hoje já são aproximadamente 5 bilhões de papéis. E grande parte desse retorno, ele inclusive cresceu no último balanço que a gente viu, ele vem realmente em forma de recompra. 70% de todo o retorno para o sócio, ele veio através desses programas e só 30% foi destinado ao sócio. Como a cotação está em queda, o programa de recompra ele aumenta em termos percentuais, só que ele não é sempre assim. Quando a renda variável está em alta, a cotação está em alta e não faz muito sentido ter programa de recompras, olha quanto a B3 costumava recomprar, apenas 5%, 14%, 21%, e a tendência é de que esses sejam os próximos cenários, conforme a renda variável volte a ser o foco. Não vai fazer muito sentido continuar recomprando ações. Em tese, elas vão estar muito mais caras do que esses 10, 11 reais, e a empresa então começa a distribuir 95%, 86%, 80%
Para quem é sócio da companhia, por hora, como está tudo descontado, o que ela faz é recomprar e ela vem num ritmo muito forte, ela recompra todos os meses de maneira ininterrupta, desde lá de trás de 2023. Então, se a gente pegar todos os meses, até agora, janeiro de 2025, a B3 tem programa de recompras, um preço médio de R$ 10,85, foi o que ela pagou em todo esse período, num valor bilionário de quase 4 bilhões de reais. O resultado dela foi ok, veio de acordo com o que o mercado esperava, muito bom no controle de custos, diversificação de receita, continua melhorando o resultado dela, a maioria do mercado tem recomendação de compra ou de manutenção para as ações da B3. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente viu na prática a questão de reserva de subscrição da Itaúsa, olhamos o resultado do Nubank, olhamos o resultado e o retorno ao acionista da B3, falamos da tese futura da empresa e falamos também do Banco do Brasil, sobre essa pausa no plano safra e a gente falou também da questão ideológica. Esse segundo é muito importante que o investidor tire isso da cabeça e eu como sócio vejo essas falas e essas comparações como algo muito infeliz, porque a melhor afirmação que a gente pode ter é com base em resultado e não com opinião própria, muito pior ainda, com esse tipo de afirmação, com esse tipo de palavra e colocando questão ideológica, onde a gente deveria avaliar apenas os fundamentos e o resultado que as empresas entregam. Deixa no comentário se gostaram ou não, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição, através dele dá para negociar diversos benefícios, preenche ele, leva menos de um minuto pelo celular mesmo, que muito em breve, pessoal, já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.